a corrupção do mundo e o dilúvio. Vou contar uma história, com rima e muita emoção, de um tempo bem distante da velha criação. Quando o mundo se corrompeu, Deus tomou uma decisão. O povo se multiplicava por toda a terra em vão, e as filhas dos homens belas chamaram a atenção. Os filhos de Deus desceram e tomaram de coração. Nessa terra de pecado, a violência então reinou. Deus olhou e lamentou o que o homem se tornou, e decidiu com tristeza que um dilúvio mandou. Mas um homem era justo, seu nome era Noé. Com sua fé em Deus, firmado ele é. Recebeu então a ordem para a arca construir. Faça uma arca imensa, de cipreste vai cobrir, com 300 côvados de comprimento, de largura 50 aí, e de altura 30 côvados, tudo bem medir. Revestida de betume, por dentro e por fora será. 3 andares bem firmados, e uma porta terá, e uma janela no topo, para a luz entrar lá. Trarei um grande dilúvio para toda a terra afogar, destruirei toda a carne que na terra respirar. Mas contigo, Noé, um pacto vou firmar. Tu, tua esposa e filhos, e suas mulheres também, entrarão na grande arca e estarão todos bem. De cada espécie de vida, 2 pares vão além. Dos animais que rastejam, das aves pelo ar, do gado e das feras, de tudo vou salvar. Tu levarás alimento para todos sustentar. Noé com fé obedeceu, tudo fez como ordenou, construiu a grande arca e nela embarcou. Com sua família e bichos esperou o que viria. As águas então subiram, cobriram toda a terra, destruíram os perversos e o mal que nela encerra. Mas Noé e os que estavam na arca sobreviveram. Após o grande dilúvio, a vida renasceu e um arco no céu surgiu, promessa que Deus fez. Nunca mais um dilúvio destruiria outra vez. Assim termina a história de Noé e do dilúvio então, com rimas e versos simples, para trazer compreensão, que possamos sempre lembrar da lição e da razão. Queridos amigos e buscadores da palavra, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos um episódio muito especial e impactante para vocês. Continuamos nossa série de vídeos que narra e analisa a história da Bíblia, com novas abordagens e insights fascinantes. Chegamos ao episódio número 6, onde exploraremos o capítulo 6 do livro de Gênesis, um dos capítulos mais profundos e significativos. Neste episódio, vamos mergulhar na história da corrupção do gênero humano e entender como a maldade se espalhou pela terra, levando Deus a tomar a decisão drástica de enviar o dilúvio. Vamos conhecer Noé, um homem justo e obediente, e sua missão de construir a arca para salvar sua família e os animais. Se você é uma alma curiosa, sedenta por conhecimento bíblico ou simplesmente interessado em histórias antigas e sua relevância nos dias de hoje, este episódio é para você. Prepare-se para uma jornada de fé, reflexão e aprendizado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos descobrir as lições que este capítulo tem para nos ensinar. Apertem os cintos, abram seus corações e vamos começar. Vamos explorar detalhadamente o capítulo 6 do livro de Gênesis, que trata da corrupção do gênero humano. Este capítulo é rico em conteúdo e apresenta a preparação para a história do dilúvio, incluindo temas de moralidade, desobediência e intervenção divina. Contexto geral. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e narra a criação do mundo, a história dos primeiros seres humanos e as origens da civilização. O capítulo 6 marca uma transição significativa, mostrando o declínio moral da humanidade e a decisão de Deus de purificar o mundo através do dilúvio. Versículos 1-2. Aumento da população e união com os filhos de Deus. Versículo 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na face da terra, e lhes nasceram filhas. Versículo 2. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e tomaram para si esposas, as que escolheram. Aqui,
A multiplicação da população humana é mencionada, junto com a introdução dos filhos de Deus, que tradicionalmente são interpretados de várias maneiras. Uma interpretação comum é que eles eram anjos caídos ou seres divinos que tomaram mulheres humanas como esposas. Outra interpretação é que filhos de Deus refere-se aos descendentes de Sete, que eram vistos como mais piedosos, enquanto as filhas dos homens seriam descendentes de Caim, associadas à corrupção. Versículo 3. Limitação da vida humana. Versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Deus decide limitar a longevidade humana a 120 anos, uma mudança significativa considerando que, anteriormente, as pessoas viviam por séculos. Isso reflete a insatisfação de Deus com a corrupção crescente. Versículos 4, 5. Os nefilins e a perversidade humana. Versículo 4. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, os varões de renome. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Os nefilins são descritos como gigantes ou seres poderosos, nascidos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Isso intensifica a imagem de uma humanidade corrompida. A maldade contínua e o coração humano sendo continuamente mau justificam a decisão divina de agir drasticamente. Versículos 6 e 7. O arrependimento de Deus e a decisão pelo dilúvio. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. A linguagem aqui é profundamente antropomórfica, atribuindo a Deus emoções humanas como arrependimento e tristeza. Deus decide destruir toda a vida na terra, uma decisão radical para erradicar a corrupção. Versículo 8. A graça de Noé. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Apesar da corrupção generalizada, Noé é apresentado como uma exceção, alguém que encontra favor aos olhos de Deus, preparando o cenário para a sua escolha como o salvador da humanidade através da construção da arca. Reflexão teológica e moral. Este capítulo levanta várias questões teológicas e morais. Natureza do mal. A narrativa reflete sobre a natureza intrínseca do mal humano e a propensão à corrupção. Intervenção divina. A decisão de Deus de destruir a terra e começar de novo com Noé destaca temas de justiça e misericórdia divina. Relações interespécies. A união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens sugere preocupações com a pureza e a mistura de diferentes ordens de seres. Analogias e interpretações. Para entender melhor, imagine que a humanidade é uma vasta plantação e Deus é o agricultor. Inicialmente, a plantação cresce saudável, mas com o tempo, ervas daninhas, corrupção e maldade se espalham por toda parte. Para salvar o que resta de bom, o agricultor decide remover todas as plantas e replantar com sementes puras Noé e sua família. Conclusão. O capítulo 6 de Gênesis é fundamental para entender a narrativa bíblica do dilúvio. Ele apresenta um cenário de corrupção e a resposta drástica de Deus para purificar a humanidade, ao mesmo tempo que introduz Noé, o justo, como um farol de esperança. Este capítulo prepara o terreno para a história do dilúvio, uma das histórias mais conhecidas e significativas da Bíblia. Versículos 11 a 12. A corrupção da terra, versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Versículo 12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Esses versículos reforçam a ideia de uma corrupção generalizada.
A palavra terra aqui não se refere apenas ao solo, mas a toda a criação. A corrupção e a violência são tão difundidas que afetam todas as formas de vida. Deus observa a extensão dessa corrupção e se prepara para agir. Versículo 13, o anúncio do dilúvio. Versículo 13, então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os desfarei com a terra. Deus comunica diretamente a Noé a sua decisão de destruir toda a carne, ou seja, todos os seres vivos. A razão principal é a violência que enche a terra. Deus não apenas planeja acabar com a vida, mas também com a terra corrupta, indicando uma limpeza total e um novo começo. Versículos 14 a 16. Instruções para construir a arca. Versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Versículo 15. Deste modo a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 côvados e a sua altura de 30 côvados. Versículo 16. Farás na arca uma janela, e a acabarás a 1 côvado de altura, e a porta da arca porás no seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Deus dá instruções detalhadas a Noé para construir a arca. Aqui estão as especificações: material, madeira de cipreste, que é resistente e durável. Compartimentos. A arca deve ter compartimentos internos. Revestimento. Betumar por dentro e por fora com betume para torná-la à prova d'água. Dimensões: 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Estrutura: uma janela a 1 côvado de altura do topo, uma porta lateral e 3 andares. Versículos 17 a 18. O propósito da arca e o pacto com Noé. Versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Versículo 18. Contigo, porém, estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Deus anuncia o propósito da arca: salvar Noé e sua família do dilúvio. O dilúvio será uma destruição total, mas Deus estabelece um pacto com Noé, prometendo protegê-lo e a sua família. Versículos 19 a 21. Preservação das espécies. Versículo 19. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Versículo 20. Das aves conforme as suas espécies, e do gado conforme as suas espécies, de todo réptil da terra conforme as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares vivos. Versículo 21. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Deus instrui Noé a levar pares de cada espécie de animal na arca, para garantir a sobrevivência das espécies após o dilúvio. Além dos animais, Noé deve armazenar alimentos para sustentar a sua família e os animais durante o tempo em que estarão na arca. Versículo 22. A obediência de Noé. Versículo 22. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Noé obedece fielmente todas as instruções de Deus. Este versículo destaca a obediência de Noé como um contraste à desobediência e corrupção do resto da humanidade. A fé e a ação de Noé são fundamentais para a narrativa, mostrando sua justiça e devoção a Deus. Conclusão. Os versículos 11 a 22 do capítulo 6 de Gênesis detalham a corrupção da terra, o anúncio do dilúvio por Deus e as instruções para a construção da arca. Estes versículos mostram a resposta de Deus à violência e à corrupção, bem como a preparação para a salvação da criação através da obediência de Noé. O dilúvio narrado no capítulo 6 de Gênesis é um evento descrito como global e catastrófico,
cobrindo toda a terra e destruindo toda a vida, exceto a que estava na arca de Noé. No entanto, quando se trata de identificar a localização geográfica desse evento com precisão no mundo real, as coisas se tornam mais complexas. Vamos explorar essa questão sob diferentes perspectivas. Perspectiva bíblica e tradicional. De acordo com o relato bíblico, o dilúvio foi um evento que cobriu toda a terra, ou seja, não se limita a uma região específica. Noé e sua arca teriam pousado no Monte Ararat, que a tradição identifica com uma região montanhosa localizada na atual Turquia. Esta localização é baseada no seguinte versículo, Gênesis 8:4. No 7º mês, no 17º dia do mês, repousou a arca sobre as montanhas de Ararat. Perspectiva histórica e geológica. Historicamente, há várias teorias sobre inundações regionais que poderiam ter inspirado o relato do dilúvio bíblico. 1. Inundação do Mar Negro. Alguns cientistas sugerem que uma inundação catastrófica no Mar Negro, ocorrida cerca de 7.600 anos atrás, poderia ter inspirado as histórias de um grande dilúvio. Esta teoria sugere que a subida do nível do mar causou uma ruptura que inundou vastas áreas ao redor do Mar Negro. 2. Inundações mesopotâmicas. As civilizações antigas da Mesopotâmia, moderno Iraque, também têm relatos de grandes inundações. A Epopeia de Gilgamesh, por exemplo, é um texto mesopotâmico antigo que contém uma história de um grande dilúvio, com muitas semelhanças ao relato bíblico. Isso sugere que grandes inundações na região podem ter sido a base para essas narrativas. Perspectiva científica. Do ponto de vista científico, não há evidências geológicas de um dilúvio global que tenha coberto toda a Terra conforme descrito na Bíblia. A ciência tende a apoiar a ideia de eventos regionais significativos que poderiam ter sido interpretados como catástrofes globais pelas civilizações antigas. Resumo: relato bíblico. O dilúvio é descrito como um evento global, com a arca repousando no Monte Ararat, moderna Turquia. Teorias históricas. Possíveis inspirações incluem inundações regionais significativas, como a inundação do Mar Negro ou grandes enchentes na Mesopotâmia. Evidência científica. Não há evidência de um dilúvio global, mas eventos regionais catastróficos são bem documentados. Entender o tamanho da Arca de Noé pode ser um pouco abstrato, então vamos fazer uma comparação com algo mais tangível. Vamos usar os detalhes fornecidos no relato bíblico e compará-los a objetos ou estruturas modernas para facilitar a compreensão. Dimensões da arca. As dimensões da arca de Noé são descritas em Gênesis 6,15. Deste modo a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 côvados e a sua altura de 30 côvados. Um côvado é tradicionalmente medido como aproximadamente 45 centímetros, ou 18 polegadas. Com isso em mente, as dimensões em metros seriam: comprimento, 300 côvados, x 0,45, meia cara, 135 metros, largura, 50 côvados, 0,45, mais 22,5 metros, altura, 30 côvados, 0,45, meia 13,5 metros. Comparação com objetos modernos. 1. Campo de futebol. Um campo de futebol padrão tem cerca de 105 metros de comprimento e 68 metros de largura. A arca teria um comprimento maior do que um campo de futebol, 135 metros, mas seria mais estreita, 22,5 metros. Então, imagine uma estrutura que se estende além de um campo de futebol em comprimento, mas é mais estreita. 2. Navios modernos. Um navio de cruzeiro moderno, como o Oasis of the Seas, tem cerca de 360 metros de comprimento. A arca seria menor do que esses grandes navios modernos, mas ainda assim bastante grande para a época. 3. Prédios de vários andares. A altura de 13,5 metros é equivalente a um prédio de aproximadamente 4 andares. Imagine um prédio de 4 andares estendido ao longo de uma área maior do que um campo de futebol. 4. Aviões comerciais. Um Boeing 747 tem cerca de 70 metros de comprimento. A arca seria quase o dobro do comprimento de um Boeing 747.
Visualização com analogias. Vamos usar uma combinação dessas analogias para uma visualização clara. Comprimento. Imagine dois Boeing 747 colocados em fila, nariz à cauda. Isso dá aproximadamente o comprimento da arca. Largura. Pense em 3 faixas de uma estrada de rodovia. Cada faixa tem cerca de 3,7 metros de largura. A arca teria uma largura equivalente a cerca de 6 faixas de uma estrada. Altura. Considere um prédio de 4 andares. A arca teria uma altura equivalente a um prédio de 4 andares, o que é bastante alto. Conclusão. A Arca de Noé, conforme descrita na Bíblia, seria uma estrutura monumental para a época. Sua construção em madeira, com tais dimensões, seria um empreendimento enorme, semelhante em escala a alguns dos maiores navios modernos, mas ainda mais impressionante considerando as técnicas e ferramentas disponíveis na antiguidade. A questão da corrupção e do comportamento humano é complexa e multifacetada, tanto do ponto de vista teológico quanto social e psicológico. Vamos falar sobre isso em 2 partes. A eficácia do dilúvio bíblico em resolver a corrupção humana e a relação, se houver, entre desastres naturais contemporâneos e eventos bíblicos. 1. A eficácia do dilúvio bíblico. De acordo com o relato bíblico, o dilúvio foi uma resposta de Deus à corrupção e violência extremas da humanidade naquele tempo. No entanto, o fato de que a corrupção e o comportamento humano problemático continuam até hoje é uma observação importante e levanta várias questões. A. Limitações do dilúvio. 1. Natureza humana. O dilúvio pode ter eliminado os humanos corruptos daquela época, mas não mudou a natureza humana fundamental. Noé e sua família, apesar de justos, ainda eram humanos e, portanto, imperfeitos. A Bíblia reconhece que o mal e a tentação são parte da condição humana. 2. Livre-arbítrio. A Bíblia enfatiza o livre-arbítrio humano. Após o dilúvio, as pessoas continuaram a fazer suas próprias escolhas, incluindo escolhas que levaram à corrupção e violência. 3. Pacto de Deus. Após o dilúvio, Deus fez um pacto com Noé, prometendo nunca mais destruir toda a terra com um dilúvio. Gênesis 9:11. Isso implica que Deus buscaria outras formas de lidar com a corrupção humana. 2. Desastres naturais contemporâneos. Os desastres naturais, como a enchente no Rio Grande do Sul, são eventos trágicos que causam grande sofrimento. A pergunta sobre se esses eventos podem ser relacionados a narrativas bíblicas é complexa e envolve várias considerações. A. Causas naturais. 1. Geografia e clima. Enchentes são geralmente causadas por condições climáticas extremas, como chuvas intensas, e são influenciadas por fatores geográficos e ambientais. No caso do Rio Grande do Sul, chuvas excepcionais e fatores locais podem ter contribuído para a enchente. 2. Mudanças climáticas. Há evidências crescentes de que as mudanças climáticas globais estão aumentando a frequência e a severidade dos eventos climáticos extremos. Isso não está relacionado a uma punição divina, mas a mudanças no clima causadas em parte pela atividade humana. B. Perspectiva teológica. 1. Sofrimento e mal. Muitos teólogos argumentam que desastres naturais são parte do funcionamento do mundo natural e não necessariamente castigos divinos. Eles podem ser vistos como oportunidades para a humanidade, mostrar solidariedade, compaixão e apoio mútuo. 2. Livre-arbítrio e responsabilidade. A teologia cristã muitas vezes enfatiza a responsabilidade humana em cuidar da criação. A destruição ambiental e o desenvolvimento inadequado podem aumentar a vulnerabilidade a desastres naturais. 3. Punição divina. Alguns grupos religiosos podem ver desastres naturais como punições divinas, mas essa visão não é universal. Muitos teólogos contemporâneos veem os desastres como eventos naturais que desafiam a humanidade a responder com resiliência e compaixão. Conclusão.
O dilúvio bíblico foi uma resposta específica à corrupção humana em uma época particular, mas não eliminou a propensão humana ao mal. Desastres naturais contemporâneos, como a enchente no Rio Grande do Sul, são mais bem compreendidos através das lentes da geografia, clima e mudança climática, em vez de como punições diretas por corrupção moral. Esses eventos nos lembram da fragilidade humana e da necessidade de solidariedade e ação responsável para mitigar os impactos dos desastres naturais e cuidar melhor do meio ambiente. Até o nosso próximo episódio, Pessoa Curiosa.